Hoje nós vamos conversar sobre a Itaúsa, provavelmente a holding brasileira mais famosa entre os investidores daqui. Como sempre, vamos explicar a sua operação, quais empresas ela detém e as atuações dessas empresas, e fica até o final, que é lá que a gente calcula o preço justo da Itaúsa por diferentes métodos de valuation. Se você gostar do vídeo, não esquece de dar aquele like e se inscrever no canal. Se gostar muito, lá no Apoia-se você pode fazer sua contribuição com o nosso projeto e também é por lá que você garante acesso a todas as funcionalidades do nosso site de valuation. Não deixe de nos visitar. A Itaúsa é uma holding que por muito tempo tinha praticamente todo o seu resultado vindo do Itaú, da qual ela detém 37%. Ainda hoje, o Itaú é a maior parte dos seus resultados, dos dividendos que ela recebe, que permite que ela continue reinvestindo em outras empresas e distribuindo aos acionistas. Mas eles vêm fazendo um movimento de adquirir novas empresas para aumentar a diversificação e se tornar, de fato, uma holding mais completa, não tão concentrada em um ativo só. A XP foi um dos investimentos do Itaú, então como controladora a Itaúsa também recebeu essa participação, mas ela iniciou já um movimento, já fez, se não me engano, 3 ou 4 grandes vendas da participação dela na XP, ainda não acabou, ainda tem um pouco, mas ela parece que continua fazendo esse movimento e realocando em outras empresas. De todas as empresas aqui do portfólio, a XP é a única que tem uma chance de fato sair nos próximos anos. Mas ela também tem a Alpargatas, que é a maior fabricante de calçados e vestuário da América Latina, operando as marcas Havaianas e Rothy's. Tem um ponto interessante aqui, que as Havaianas têm até um reconhecimento internacional, é uma marca que vai muito além do Brasil, mas a Alpargatas é provavelmente a que menos me interessa. De todas as empresas dentro do portfólio da Itaúsa, a Alpargatas é a que eu acho mais desinteressante. Inclusive, ela é uma empresa sozinha, você pode comprar só a Alpargata, ela nem paga dividendos. Deu prejuízo nos últimos trimestres, apesar de que a gente vê que isso não é sempre, não é um comum, ela normalmente dá lucro, mas mesmo quando dava lucro, foi por muito tempo negociada a múltiplos de PL altíssimos, pelo menos aqui desde 2019. Só de 2017 para trás que ela tinha um PL mais razoável. Mas como a Itaúsa não está aumentando a participação na Alpargatas, não é um problema mantê-la no portfólio. Outra empresa que a Itaúsa detém boa parte, sendo 38%, é a Dexco, que é uma empresa que vai atuar aí com painéis de madeira, sendo líder na produção desses no hemisfério sul, produção de louças e metais sanitários, pisos laminados, chuveiros elétricos, líder do segmento de revestimento aqui no Brasil, com várias marcas conhecidas, a Deca, Duraflor, Hydra, seus eu não conheço, mas a Duratex e a Portinari, também marcas famosas, a Portinari mais de decoração, né? E no caso da Dexco, sim, aqui tá como Duratex, mas ela mudou o nome, é Dexco agora, vindo com um dividend yield inicial de 4,24%, e apesar do dividend yield não tão alto, essa sim tem um PL mais atrativo aqui, nos 9,81%, então até como uma empresa sozinha, eu acho que ela pode estar num bom ponto de entrada. A dívida mostrando um crescimento, mas ainda num patamar super controlado de 1,93 vezes EBITDA. Com um ROI que atualmente está aqui nos 11%, bem satisfatório. A gente até vê alguma oscilação na sua margem líquida, mas mesmo no menor período ela ainda foi positiva, ainda deu algum lucro. E atualmente aqui nos 8,56 está perto da sua média de 9,92. Fora que é uma empresa que desde 2021 vem mantendo um CAGR de crescimento para suas receitas bem alto, acima dos 15%. A partir de 2022, ela montou posição na CCR, que também é uma empresa que você pode comprar a ação dela direto, uma das principais empresas de concessões de infraestrutura aqui no Brasil e na América Latina. Vai atuar na gestão e manutenção de aeroportos, rodovias, metrôs, VLTs e barcas, contando com atuação em 4 países, então uma empresa muito dominante, com muito conhecimento e know-how na gestão de infraestrutura. E apesar de eu não ser um grande fã da CCR pessoalmente, ela vem com um dividend yield bem baixo, 2,56. Tudo bem que quando a Itaúsa estava comprando lá para 2022, ela estava em preços mais atrativos, mas ainda assim não era um dividend yield gigante. Com uma empresa já consolidada, então que não consegue ter um grande volume de crescimento para suas receitas, vendo até uma queda no lucro nos últimos resultados, com um ROI que oscila muito e dividendos que nem parecem ter uma tendência de crescimento, eles foram diminuindo ao longo do tempo. Então eu particularmente não sou um grande fã da CCR enquanto investimento, apesar de reconhecer qualidade nas suas operações, eles têm know-how do que eles fazem e para quem quer exposição ao setor pode ser uma opção interessante. E, de fato, acho muito melhor do que ter a CCR direto é ter uma Itaúsa para ter dentro dela essa exposição.
Daqui pra frente só tem empresa que eu gosto, a Aegea, de saneamento, a maior empresa de saneamento privada aqui do país, presente já em 500 municípios de 14 diferentes estados brasileiros. Então, uma empresa nova, num período do Brasil onde a gente vai demandar muito investimento em saneamento, onde mesmo as empresas já consolidadas estão buscando fazer esses leilões para conseguir investimento das parceiras privadas. Então, um momento maravilhoso para se estar nesse setor, para começar a investir. A única questão é que é um período de investimento intenso no começo, infraestrutura em geral tem essa característica de um período de investimento intenso antes da operação se tornar geradora de caixa. Mas mesmo assim, quando a gente vem ver o lucro líquido da Aegea, ela deu no primeiro semestre de 2023 200 milhões de lucro. Então, mesmo nessa fase de altíssimo volume de investimentos, ela já está conseguindo gerar lucro. Eu acho que vai ser uma empresa fantástica lá para o futuro. A Itaúsa tem até a oportunidade, talvez se conversa um pouco disso, de eventualmente tornar ela uma empresa independente na bolsa, a gente poder comprar direto a Aegea. Eles nem têm uma participação tão grande, eles só têm 13% da Aegea, mas gosto muito da empresa. Eles contam também com 49% da Copa Energia, que vai operar com as marcas Copa Gás e Liquigás. Ela atua no setor de gás natural, sendo uma das líderes de engarrafamento, distribuição e comercialização do gás GLP. Então temos aí uma distribuidora de gás natural que conversa também com a NTS, outra empresa do portfólio, que essa por sua vez é transportadora de gás natural. Ela tem gasodutos que operam em Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, e esses respondem por perto de 50% do consumo de gás natural total do Brasil. Então, uma empresa muito relevante, muito importante. E também já uma empresa que dá lucro e que distribui seu lucro. Quando a gente olha rapidamente os resultados dela aqui, a gente vê um crescimento de 14% no lucro líquido recorrente, apesar de uma queda no ROI, que ainda se encontra em 16,4%, que é muito satisfatório. Isso para a Itaúsa como um todo, consolidado, né? Aqui a gente vê o processo de desinvestimento da XP que eu venho falando. Foram, de fato, 3 vendas, e ela foi de 15,1% da XP para 3,3%, então ela fez esse movimento muito rápido. Mas, quando a gente olha para a Itaúsa, ela ainda é muito concentrada no Itaú. Eu gosto desse movimento que ela faz, de se abrir para novas empresas, de sair dessa concentração que vem do Itaú, mas quando a gente olha o resultado das empresas que ela investe, 3,162 bi vem do Itaú, apenas 55 milhões vem da XP e outros 254 do somatório de todas as outras empresas, das quais a única que teve prejuízo no período foi a Alpargatas. Então, apesar de ser um portfólio muito bom, eu gostar muito das empresas que tem aqui embaixo, não todas, a Alpargatas e a CCR eu gosto menos, mas a CCR eu ainda gosto, a Alpargatas eu também não detesto não, só não acho um grande investimento, mas a concentração em Itaú ainda é gigante. Você ainda pode pensar nela como uma empresa que é majoritariamente Itaú, mas tendo ciência que ela está fazendo esse movimento para a diversificação e cada vez mais ao longo dos anos, mas pode ser um processo lento, de décadas, ela vai diminuindo essa concentração e ele vai chegando num patamar menos relevante. Mas hoje o Itaú ainda é o mais importante de longe do resultado da Itaúsa. Mas eu não vou falar do Itaú nesse vídeo porque eu já fiz um valor intrínseco só dele. É só você dar uma procurada que você encontra. Olhando agora um pouco mais da Itaúsa em si, ela está vindo com um dividend yield inicial de 6,1%, um PL atual de 6,88%, um pouco acima do que foi em 2015, mas bem abaixo da sua média de 9,76, que vem aqui desde 2011. Nem há por que se preocupar com dívida. A margem líquida dela fica gigante, porque boa parte do seu resultado vem por equivalência patrimonial, mas é porque a Itaúsa, a holding em si, não tem tantos gastos e ela consegue gerar um lucro bem acima dos seus gastos, mas porque dentro das suas empresas já tem ali o investimento, os gastos que permitem esses resultados. O ROI, como a gente viu, se mantendo estável desde sempre. Aqui ainda não atualizou com o último resultado, então está 17,26, mas bem em linha com a média de 16,82. Maravilhoso mesmo. Mais bonito ainda quando a gente vê que o ROIC também acompanha isso. No caso, a média fica distorcida, porque até 2010 estava negativo, mas desde que a gente olha a partir de 2011, não fica abaixo aqui dos 11,36 e muitas vezes bate nos 17,18. E uma empresa que, mesmo sendo já gigante, mesmo tendo já o Itaú, consegue ter aí um crescimento tanto dos seus lucros e das receitas mais a partir de 2020, mas também um crescimento em patamares interessantes.
É uma empresa com um histórico de dividendos muito largo, cresceu bastante esses dividendos até 2019. A partir daqui, tanto o Itaú quanto ela própria diminuíram o seu payout, então esse dividendo foi caindo, até porque ela começou a fazer esses investimentos. Ela comprou aqui em 2022, que ela montou posição na CCR, então ela está fazendo alguns investimentos que diminuíram esse dividendo, mas eu ainda acredito na perspectiva de crescimento para o longo prazo. Aqui a gente vendo melhor aquele movimentação do payout que eu falei, batendo o pico em 2018 e aí 2020 sendo obrigado a reduzir, né? Porque os bancos foram obrigados a reduzir e depois voltando para uma estabilidade mais perto dos 35%, 38%. Mas vamos ao que interessa, vamos calcular o preço justo da Itaúsa. A gente vem aqui no nosso site, pesquisa o ticker. Como é uma empresa brasileira, ele já vai puxar boa parte dos dados. E para o método de Peter Lynch a gente já tem tudo que precisa para calcular. Eu só vou ajustar aqui o crescimento para ser um pouco mais conservador, vou estimar 9% de crescimento. E dessa maneira a gente chega a um preço justo, desconsiderando os dividendos, de 12,36, que já nos indica que ela está um pouco barata pelo primeiro método. E o método também nos diz um preço justo de 20,75, considerando os dividendos, mas aí eu já acho alto demais para ela. Vim aqui no método de Graham, mantendo os mesmos 9% de crescimento, com 10% de taxa de desconto, e dessa maneira a gente chega a um preço justo de 15,95, ainda um pouco alto, mas mais plausível para o que eu imagino ser o preço justo da Itaúsa mesmo. E vamos então para o método de desconto de fluxo de caixa. Ela gerou um fluxo de caixa livre de 2 bilhões no ano de 2022, mas já mostrando uma recuperação a partir de 2021, e ela no seu passado já gerou bem mais que isso, já gerou 3,6, até em 2015 já gerava 2,9. Vou ser até mais generoso, vou estimar 3 bi de fluxo de caixa para ela, com 9 de crescimento, 10 de desconto, 3% de crescimento perpétuo, 7 de desconto perpétuo, e aqui os seus valores de dívida líquida e número de ações. E por esse método a gente chega a um preço de 7,21, então temos aí nosso primeiro método nos dizendo que ela não tá tão barata assim. Vou agora para o método de Gordon, com a taxa de crescimento para os dividendos, que eu vou botar aqui nos 4% e os mesmos 10 de taxa de desconto, que a gente chega a um preço justo de R$ 10,64, ainda alguma margem de segurança. E por final, o desconto de fluxo de dividendos com os mesmos 4% de taxa de crescimento, 3 para perpetuidade, 10 de desconto e 8 de desconto para perpetuidade, a gente chega a um preço justo bem próximo de R$ 10,47. Então todos os nossos métodos estão indicando que o preço justo dela está ali entre os 10 e 11 reais, e ela está atualmente aqui nos 9,46, com um pouquinho de margem de segurança. Uma coisa para a gente se atentar é que, em geral, qualquer holding no mercado vai ter o famoso desconto de holding, onde você vai estar pagando um pouco menos pelo valor das empresas que estão dentro do seu portfólio. Aqui na Itaúsa, esse desconto está por volta dos 17,6 na data aqui do último resultado, mas que foi aqui 31 de julho, bem recente, então a gente deve estar perto disso. E de fato, esse desconto fica perto, fica ali normalmente entre os 15% e 20% mesmo. Então, se num dado momento a gente conseguir ver esse desconto nos 25%, 30%, 35%, a gente pode estar vendo uma oportunidade bem maior. Só trazendo esse ponto aí para vocês se atentarem se tiverem interesse. E vamos agora para o comentário macroeconômico. E hoje, antes de passar pelos ativos em si, eu quero falar primeiro sobre o novo posicionamento do Federal Reserve, o Banco Central Americano, que não alterou sua taxa de juros, mas sinalizou a possibilidade de uma outra alta ainda esse ano. Então, os mercados ficam um pouco mais receosos, a gente viu uma queda lá fora, o que pode ter sido um dos principais fatores para fazer o nosso Ibovespa cair 2,31% essa semana, mesmo sendo uma semana de anúncio de queda de Selic. Até porque quando a gente olha no S&P 500, foi uma queda ainda maior de 2,93%, e como o mercado pareceu um pouco surpreso, a gente pode ver um retraçar, talvez até vir encontrar essa média móvel, e como perto de 50% do volume das transações aqui no Brasil são de investidores internacionais, esse momento de fuga de risco do investidor internacional acaba afetando a gente também. Mas isso não é ruim, quanto mais barato tiver, melhor é o nosso aporte. E eu vou continuar citando aqui a Taesa mais uma semana, o Açaí que voltou aqui para esses patamares com mais uma queda, o BB Seguridade ainda acho que está num patamar interessante, o Bradesco eu também acredito que está num patamar interessante, inclusive caiu mais essa semana, 4,72%.
além também de Home e Vale, que eu considero bons momentos de entrada. Apesar da queda do Ibovespa, o IFIX quase não caiu, só 0,24% essa semana, então mantenho meu posicionamento aqui. Acho que é pra gente olhar mais para os papéis do que para os tijolos, tá difícil encontrar oportunidade no tijolo. E lá fora, continuo citando a Enphase, a Verizon, o Realty Income, que depois do meu vídeo caiu ainda mais, tá? Uma queda de mais 4,7%, alargando essa oportunidade, saindo desse patamar que poderia ter servido de suporte. Então agora a gente pode sim vir até mais aqui para os 46, e aí seria uma oportunidade maior ainda. Se a gente chegar aqui perto dos 48,50, eu já devo estar fazendo mais aportes. E o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por assistir, bons aportes e até a próxima!